Pessoal, mais uma vez eu estou nesse enquadramento, e se você já me acompanha há um tempo, você sabe que quando eu coloco esse enquadramento aqui é porque eu quero ter uma conversa descontraída com vocês. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre um personagem específico, ou melhor dizendo, uma versão de um personagem da Turma da Mônica que é muito querido pelos fãs, só que por algum motivo, essa versão desse personagem acabou não dando tão certo, igual outras versões de outros personagens da Turma da Mônica. E eu tô falando do Chico Bento Moço. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Bluzico. No vídeo de hoje vamos ter esse assunto que eu acabei de falar pra vocês no início do vídeo. Então se você não quer perder esse vídeo, nem os próximos que eu vou estar postando aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve, hypa o vídeo pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas e também não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão passando aqui embaixo. Eu já vou começar falando pra vocês que vamos ter mais salves hoje, então se você quer saber se eu vou te mandar um salve, fica até o final do vídeo. E também quero dizer que eu não sou um grande fã de Chico Bento Moço, mas detalhe, não quer dizer que eu odeio Chico Bento Moço ou que eu não goste dele. Só que se a gente vai fazer uma comparação justa aqui, já que ele claramente foi criado porque já existia a Turma da Mônica Jovem, eu acho a Turma da Mônica Jovem muito superior ao Chico Bento Moço. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui é muito sobre a minha opinião. Então se você discordar do que eu for falar aqui, deixa nos comentários qual é a sua opinião pra gente ter uma discussão civilizada, mas também sem desrespeito, né, pessoal? Por favor. Essas daqui são todas as edições do Chico Bento Moço que eu tenho. Foram lançadas 75 edições e eu tenho 22. Tenho 22 edições, que é quase um terço de todos os gibis que foram lançados. Só que daí entra o primeiro tópico que eu queria falar pra vocês. O Chico Bento Moço teve seu início, claramente, na edição número 1, que eu tenho aqui comigo. Essa edição é de 2013, ou seja, 5 anos após o início da Turma da Mônica Jovem. Então eles tiveram bastante tempo pra pensar. E com certeza eles fizeram Chico Bento Moço por conta do grande sucesso da Turma da Mônica Jovem, que com certeza estava no seu auge nesses 5 anos, que foi quando saiu a primeira edição do Chico Bento Moço. E eles pensaram, por que não trazer uma versão em mangá do Chico Bento Moço também? Só que a diferença da Turma da Mônica Jovem pro Chico Bento Moço, já tá no nome, né? Turma da Mônica Jovem, Chico Bento Moço. A Turma da Mônica Jovem, eles são adolescentes, eles começaram com 13 anos, hoje em dia eles estão com 15, 16 anos na terceira série. Já o Chico Bento Moço, ele já começa com 18 anos. Tanto que o início das histórias do Chico Bento Moço é retratando ele saindo da roça e indo pra cidade, porque mostra ele indo fazer faculdade, engenharia agrônoma, que tem tudo a ver com o Chico Bento porque ele sempre foi da roça. Tanto que apresentam outros personagens que são os personagens colegas da faculdade onde ele estuda. Então é uma vibe totalmente diferente. Eles lançaram esse jogo aqui, ó, O Sumiço da Rosinha, que eu nunca tive a chance de jogar. Nunca consegui acessar esse jogo. Eu não sei se tem algum meio que dá pra se jogar hoje em dia esse jogo. Eu não sei nem se por meios alternativos tem esse jogo disponível. Mas também foi uma aposta pra eles conseguirem alavancar as vendas do Chico Bento Moço. Pra comemorar o primeiro ano da revista, ou seja, na 12ª edição, porque cada edição era lançada a cada mês, eles fizeram um crossover com a Turma da Mônica Jovem. E aí começa um dos tópicos mais importantes desse vídeo que eu quero falar com vocês. O Chico Bento Moço em si, na minha opinião, ele não era forte o suficiente pra se vender sozinho. Então, hora ou outra, eles precisavam sempre trazer a Turma da Mônica Jovem, quando possível, pra também não ficar um negócio maçante, pra ver se dava uma alavancada nas vendas. Isso aconteceu, pelo que eu estou lembrado, 3 vezes na revista da Turma da Mônica Jovem e na revista do Chico Bento Moço, enquanto o Chico Bento Moço ainda estava sendo lançado, porque também tivemos uma interação entre Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço depois do fim da revista. Mas as 3 interações da Turma da Mônica Jovem com o Chico Bento Moço, enquanto a revista do Chico Bento Moço acontecia, foram essa revista aqui de 1 ano, que é a edição número 12, Mundos em Conflito, tanto que essa edição tem o número de páginas de uma Turma da Mônica Jovem, porque esse é outro fator importante. A Turma da Mônica Jovem sempre teve 120 páginas em todas as edições, mas o Chico Bento Moço já chegou com menos páginas. O Chico Bento Moço chegou com basicamente 20 páginas a menos, porque ele tem 96 páginas no gibi. E eu não faço ideia do porquê que eles não deixaram o Chico Bento Moço com a mesma quantidade de páginas da Turma da Mônica Jovem. E, se eu não estou enganado, essa aqui é a única edição do Chico Bento Moço que ele tem a mesma quantidade de páginas da Turma da Mônica Jovem, porque foi o primeiro crossover entre as duas turmas. Mas vou continuar falando quais foram os outros 2 crossovers entre essas duas turmas. Daí, na edição 50, O Dia da Bergamota, eles também trouxeram a Turma da Mônica Jovem de novo para o Chico Bento Moço, tanto que a Mônica aparece aqui na capa, que é pra chamar a atenção mesmo. E uma saga na Turma da Mônica Jovem, que foi a saga Herdeiros da Terra, uma saga que
tá envolvida na super saga do fim do mundo, também trouxe os personagens do Chico Bento Moço pra o mundo da Turma da Mônica Jovem. Eu peguei a edição de luxo, gente, porque foi a que tava mais perto de mim, só que foi lançada em edição normal, tá? Não foi lançada só nesse livrão, não. Inclusive tá aqui a imagem das duas edições originais. E daí, essa questão de eles usarem a Turma da Mônica Jovem pra vender o Chico Bento Moço entra em uma outra grande questão, porque como eu falei, eu acho que o Chico Bento Moço nunca teve um grande apelo pro público. E, continuando essa narrativa que eu tô falando pra vocês, pra mim, a grande parte dos colecionadores que tinham o Chico Bento Moço foi muito por conta da assinatura da Panini, porque não tínhamos um plano de assinatura apenas com Turma da Mônica Jovem. Se você quisesse assinar a Turma da Mônica Jovem, você teria que receber o Chico Bento Moço junto. Você teria que pagar o preço das duas edições. Eu, por exemplo, só tenho essas edições aqui que eu mostrei pra vocês. A maior parte delas foi por conta da assinatura que eu tive da Turma da Mônica Jovem, e por tabela vieram essas edições do Chico Bento Moço. As únicas edições do Chico Bento Moço que eu não tenho por assinatura são as edições especiais, ou mais diferentes, que no caso são a edição número 1, a edição número 12, que eu mostrei agora há pouco pra vocês, a 72, que é uma história interativa, ou seja, você começa a ler e aí ele te dá uma opção, tanto que o nome da história você escolhe, você realmente escolhe o destino do Chico dentro dessa edição. Então por isso que eu comprei, porque eu achei a história interessante. E as últimas edições que foram lançadas, que foi a saga Vila dos Pesadelos, das edições 74 e 75. O resto eu só tenho por conta realmente da assinatura que eu tinha, porque eu queria a Turma da Mônica Jovem, só que o Chico Bento Moço vinha junto. Então nas bancas de jornal, eu sinto que tanto a MSP quanto a Panini perceberam que sempre acabava encalhando muitas edições do Chico Bento Moço. Hoje em dia eles já estão com certa dificuldade para vender a Turma da Mônica Jovem, que sempre foi um grande sucesso. Se o Chico Bento Moço existisse hoje em dia, não teria como eles manterem essa revista, só se eles fizessem uma grande trama, uma grande reformulação do Chico Bento Moço, porque do jeito que tava, o pessoal não tinha grande interesse para comprar. E lembra que eu falei lá no início do vídeo que a premissa do Chico Bento Moço é que ele tava na faculdade, que ele já tinha 18 anos? A grande parte das histórias nem se passavam na faculdade. Eles colocaram todo esse enredo da faculdade, dos novos amigos do Chico Bento. Sim, alguns amigos dele apareciam realmente em algumas histórias, mas também não era grande parte das histórias. Eles perceberam que esses amigos novos do Chico não tiveram tanto apelo e em determinado momento começaram a não trazer eles mais para as histórias. No final da revista do Chico Bento Moço, você só via Chico Bento, Rosinha, Zé Lelé, Zé da Roça, Hiro, porque é realmente a turma que o pessoal conhece e os personagens que o pessoal se importa. Então eles deixaram de lado o pessoal da faculdade do Chico Bento e trouxeram à tona com força a turma original do Chico Bento. Alguns poucos personagens da faculdade do Chico Bento que tiveram um pouco mais de protagonismo, tipo a Fran, que era a menina francesa, que ela também era PCD, um dos interesses românticos do Chico Bento. Ela foi a personagem nova do Chico Bento Moço que mais teve destaque na revista. Também durante a revista do Chico Bento Moço, o Chico Bento terminou com a Rosinha. Eu não vou lembrar exatamente por que eles terminaram, mas a revista terminou sem eles voltarem. Então, canonicamente, não sabemos no futuro mais recente do Chico que a gente tem acesso, ele tá com a Rosinha ou não. Lembra que eu falei que além desses 3 crossovers enquanto a revista do Chico Bento acontecia, eles tiveram um 4º crossover com a revista já acabada? Então, esse 4º crossover foi no arco Eterno Retorno da 3ª série da revista. O Chico Bento Moço aparece aqui, ó. Aparece aqui também nessa imagem do box. E se eu não estou enganado, ele aparece em todas as capas desse arco, tá? É isso mesmo, ó. Ele aparece aqui na 1ª edição, aparece também na 2ª edição, aparece na 3ª edição e na 4ª edição, que tem esse selo especial de 15 anos da revista da Turma da Mônica Jovem. Então a gente pode perceber que talvez eles trouxeram o Chico Bento de volta para comemorar esses 15 anos da revista da Turma da Mônica Jovem. Não tivemos muitos produtos do Chico Bento Moço, para ser muito sincero para vocês, eu não lembro de um produto do Chico Bento Moço. A Turma da Mônica Jovem teve picolé, teve esmalte, teve caderno, mochila, estojo, teve desenho animado. Chico Bento Moço, gente, eu não sei de nada que eles tiveram de produto. Eu acho que eles não tiveram nem um picolé de milho, gente. Sabe, um negócio básico, simples. Eu acho que eles não fizeram nada do Chico Bento Moço. Que essa questão de não terem feito nenhum produto dele também dificultou muito a fixação do público pra saber que aquele personagem existia. E também, durante o processo da 3ª série da Turma da Mônica Jovem, criaram uma teoria, gente, eu não vou me lembrar aonde que eu vi essa informação, tá? Mas eu vi ela em algum lugar da internet. Se você souber aonde que surgiu essa informação, deixa aí nos comentários, porque eu realmente não me lembro. Eu só sei que essa informação tá na minha cabeça. Falaram que, durante o processo da 3ª série da Turma da Mônica Jovem, a MSP e a Panini estavam programando trazer uma 2ª revista nesse estilo mangá. Ou seja, basicamente fazer o que acontecia durante uma parte da 1ª série e uma parte da 2ª série da Turma da Mônica Jovem, que era ter o Chico Bento Moço e a Turma da Mônica Jovem rodando juntos
na banca de jornal. Só que esse segundo gibi estilo mangá da Turma da Mônica ia ser estilo aquelas revistas que tem no Japão, que eu esqueci o nome, que eles colocam várias sagas diferentes, de vários autores diferentes, vários mangás diferentes em uma única revista e fazer provavelmente o que eles estão fazendo com a terceira série da Turma da Mônica Jovem. Uma história principal que dura mais edições e mais 2 histórias que começam e terminam na mesma revista. Ou seja, vamos supor que nessa grande estreia dessa segunda revista, se ela realmente saísse, eles fizessem um arco de Chico Bento Moço. Esse arco de Chico Bento Moço duraria 4 revistas. Suposição, tá, gente? Nada foi confirmado. Enquanto isso, nas one-shots da primeira revista ia vir uma one-shot da Turma da Mata, uma one-shot da Turma do Penadinho. Beleza. Na segunda edição desse suposto arco do Chico Bento Moço, nas one-shots que teríamos nessa edição, vamos supor, Penadinho de novo, e uma one-shot da Turma da Tina, sabe? Eles pegariam os outros universos da MSP e colocariam em estilo mangá. Só que esse projeto não foi pra frente. Se ele realmente existiu, se essas informações que eu li realmente são corretas, tá bom, gente? Só dando adendo aqui. Mas eu acho que não daria certo também, porque como eu falei, a Turma da Mônica Jovem já tá com um certo problema de vender. E a Turma da Mônica Jovem já tem a sua posição no mercado da banca de jornal, no mercado de revistas em geral. Ela teve um grande ápice, então era para eles conseguirem vender bastante e não estão conseguindo. Mas eu acho que se eles trouxessem essa segunda revista, que não tem nada a ver com Turma da Mônica Jovem, porque seriam os outros universos, já seria difícil de vender, porque Turma da Mônica Jovem tá difícil de vender. Entende? Eu acho que o que eles podem fazer hoje em dia pra meio que reviver o Chico Bento, só que daí não seria o Chico Bento Moço, teria que ser um outro universo, com um outro Chico Bento, com uma outra proposta do Chico Bento. Eles poderiam trazer o mangá MSP de volta, que é um selo que tá parado, com alguma história do Chico Bento, só que daí o Chico Bento mais novo, tipo a geração 12. Ou o Chico Bento muito adulto, que não seja ele na faculdade, que revela pra gente o futuro dele com a Rosinha, se ele realmente ficou com ela ou não, os problemas que ele tá enfrentando na vida adulta, de, sei lá, procurar emprego, não sei, tô inventando na hora, gente. Ou ele vê que a vida dele tá meio fracassada, que ele virou um adulto meio fracassado, mas não fracassado total, porque o Chico Bento não merece isso. E aí acontece uma reviravolta de alguma coisa querer acabar com a Terra, e aí ele é o único que pode fazer algo sobre, aí ele volta a falar com os amigos dele que ele tava sem falar, sabe? Acho que seria algo super interessante pro Chico Bento. Eu acho que não seria algo que caberia na Turma da Mônica, porque ela já tá bastante tempo aqui, ó, Turma da Mônica, Turma da Mônica, Turma da Mônica. Mas pro Chico Bento, que o Chico Bento Moço, que é a versão mais velha dele que a gente conhece, já tá um tempo aí sem acontecer nas bancas, se tivesse uma versão dele mais velho, que ele não falava com os amigos, que ele se vê um hiato na carreira dele de engenheiro agrônomo, se vê meio estagnado, aí acontece uma ameaça que só ele pode fazer algo sobre, e ele tem que voltar a falar com seus amigos e tudo mais, nossa, eu acho que seria super interessante para o Chico Bento em si. Chico Bento Renascimento, algo desse tipo. A Turma da Mônica Jovem teve reedições, ou seja, encadernados da primeira e da segunda série completa. O Chico Bento Moço, gente, não teve encadernados. Encadernado, na minha visão, é algo super simples de fazer pra você ganhar dinheiro, porque é só você pegar as edições que já estão feitas, juntar elas, tipo 2 ou 3 em um encadernado, daí você só faz uma capa diferente, porque já é uma capa que existe, você só faz um recorte diferente, um layout diferente que você já vai seguir em todas as capas, e você vai lançando e vai ganhando dinheiro em cima. Mas, gente, eles não lançaram do Chico Bento Moço, é porque realmente a situação dele deveria estar muito feia, e eles viram que não ia valer a pena fazer as reedições porque o pessoal não ia comprar. Mas fazer essa nova proposta do Chico Bento, que é ele mais velho ainda do que ele moço, eu acho que seria uma coisa bem legal. Ai, gente, mas isso era tudo que eu queria falar. Se você tiver algo a acrescentar com o que eu disse aqui, escreva aí nos comentários que eu vou ler seu comentário. Agora eu vou falar os salves, quase que eu esqueço os salves. Hoje os salves vão ser para 3 pessoas. O primeiro salve de hoje vai ser para um grande fã aqui do canal, que ele diz que eu sou seu youtuber favorito. E eu tô falando do Danier. Danier, um grande salve para você, um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, fico muito feliz de saber que você me considera o seu youtuber favorito. O segundo salve vai para o Daniel que tá sempre comentando aqui no canal, tá sempre comentando também na live que eu faço na rede vizinha, então muito obrigado pelo carinho, Daniel, um grande abraço para você também. E o terceiro salve de hoje vai para o Samuel PV. O Samuel, gente, ele é um grande fã da Turma da Mônica Jovem. Ele tá sempre comentando aqui no YouTube. Teve vídeos aí, gente, que ele comentou, acho que uns 10 comentários em um único vídeo. Ele ia botando a marcação do tempo e ia comentando sobre o que eu falava naquela marcação de tempo. Ele tá falando sempre comigo nas outras redes também, sempre participando das lives que eu faço na rede vizinha. Então, muito obrigado pelo seu carinho, Samuel. Um grande abraço pra você também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, você é capaz de realizar o impossível. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.